Aleluia. Bendito seja Deus. Jesus disse em João 15, versos 14 e... em Mateus 26, verso 41. Disse Jesus, Mateus 26, verso 41: vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Diga para quem está ao seu lado: vigia e ora, para não entrares em tentação. O teu espírito com certeza está pronto. Ele está sempre pronto. Então com certeza Ele está pronto. Mas a carne é fraca. Amém? Por isso vamos cantar: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu escolho a Deus. Eu escolho a Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero a Ti, Senhor. Esta é a minha declaração de vida. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vai me chama. Todo dia as propostas vão e me chama. Todo dia vêm as tentações e me chama. Todo dia o pecado vai. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo só teu. Eu sou abençoado. Obrigado por tudo, Senhor. Se eu vivo obediente, mas todo dia o pecado vai e me chama. Todo dia as propostas vão e me chama. Todo dia vêm as tentações. Mas eu escolho a Ti, Senhor, meu Pai. Ser amigo de Ti, Senhor. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.
já morri para mim mesmo, para viver a tua vida, Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Sim, sim, eu escolho a ti, Senhor. Eu escolho ser amigo de ti, Senhor. Eu escolho a Jesus todo dia. Não quero viver para mim mais, para viver a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Não há nada melhor, mais lindo do que a vida, nada mais digno, mais puro, mais santo do que a vida de Deus. Tu és digno de tudo, Senhor. Obrigado por toda a transformação que tu trazes à nossa vida, Senhor nosso Deus, por toda a tua sabedoria, toda a tua restauração e renovação, toda a transformação de caráter. Obrigado, Senhor, por nós vermos Jesus em nós. E nós queremos ver cada dia mais a tua vida em nós. Não há nada mais digno do que isso. A palavra de Deus diz que não existe um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Meu Deus. Amém? O mundo é que diz: eu sou boa pessoa. Não existem boas pessoas, não existem. Existe só muita gente com muita falta de memória. Eu vou voltar a dizer isto. Boas pessoas é mito, não existe boas pessoas. A natureza humana é aquilo que ela é. Só existe muita gente com muita falta de memória. É só isso. Mas nós damos muitas graças a Deus. Ele tem trabalhado na nossa vida. Tem trabalhado mesmo. Tem trabalhado. Eu quero ver muito mais a Jesus. Muito mais a ti, o rosto glorioso do teu Filho amado. Nós possamos andar de glória em glória. Não é na nossa, é do unigênito. Amém? Glória a Deus. Por isso profetizamos, falamos aquilo que é próprio do reino. Eu te abençoo a ti. Eu declaro que a tua vida está ligada ao poder de Deus, às bênçãos de Deus. Eu declaro que o teu corpo está ligado à abundância de vida que Ele prometeu, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, vida com abundância. Eu falo vida com abundância sobre ti. Você pode falar isso sobre a vida do seu irmão? Eu falo vida com abundância sobre ti. Eu te abençoo com a palavra de Deus, com 2000 promessas de bênção sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu falo força sobre a tua vida. Eu falo capacidade e sabedoria sobre ti. Amém. Espírito do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Amém. Eu recebo, você recebe. Eu recebo mesmo. Vamos abençoar as casas. A minha casa será uma casa de bênção. A minha casa está ligada à vida abundante, ao poder, à graça, à santidade, ao amor de Deus. Então profetize sobre a sua casa. Se você sentir em algum momento estender mesmo a sua mão na direção daqueles na sua casa por quem você está a pensar, sinta-se livre na presença de Deus para fazer isso mesmo, para profetizar. Entenda quem você é em Jesus. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Eu declaro com fé: nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será
conhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração tua casa todo dia. Como eu preciso de ti, diga, tu estás à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Vou declarar com fé: a minha casa será reconhecida, aleluia, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor. Oh, eu declaro, tudo isso está nas nossas casas, sim. Faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, de boas palavras. Faz do meu coração tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faz do meu lar, Senhor, faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faz do meu coração a tua casa todo dia. Estás à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. A casa que um dia te recebeu, diga mais uma vez. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como a nossa casa precisa diária e continuamente de ti, Senhor. A penetrar todas as áreas, todos os âmbitos, todas as palavras, todos os assuntos, todas as situações. Todos os dias nós temos que pôr coisas direito em casa, temos que arrumar coisas. Todos os dias há coisas fora do sítio. Todos os dias há necessidade de se restringir, de se controlar. Todos os dias há necessidade de prosseguir no caminho certo. Você pode dizer amém?
Então, Senhor, tudo isso seja para Ti, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, recebe e ser glorificado. Porque a casa que um dia te recebeu não sabe mais, nunca mais saberá viver sem Ti, Senhor. Estejas na casa todos os dias. Bem-vindo és, Espírito Santo de Deus. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande. Podermos estar em Tua presença, adorando o Teu nome. Não só nós que aqui estamos, mas nossos irmãos em Cristo, nas casas, em todo lugar onde estiverem nesta hora, seguindo a transmissão online. Nós oramos em nome de Jesus pela Tua bênção, o Teu favor, o Teu poder, a Tua proteção tão grande sobre as casas, sobre as famílias, sobre a vida preciosa de cada um dos Teus filhos, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, em todas as famílias, em todo o lugar, também nas equipas de trabalho, em tudo que nós colocamos as nossas mãos. Deus prometeu abençoar. Abençoada é a obra das tuas mãos, disse Deus. Abençoado é o fruto do teu ventre. Abençoado é o teu pão, é a tua amassadeira. Abençoado é os teus celeiros. Em tudo o que colocas as tuas mãos, o Senhor faz avançar e prosperar. Esta é a sua palavra, a sua promessa. E nós declaramos em nome de Jesus a nossa fé na tua palavra. A nossa fé não está colocada em mais nada a não ser nas tuas palavras, nas tuas promessas, nos teus princípios, nas tuas leis que são eternos e sobre os quais nós vivemos. Entregamos por isso a vida preciosa dos teus filhos, sobre aqueles que nos deste responsabilidade de orar e abençoar. Declaro em nome de Jesus a proteção e o poder de Deus e sobre cada necessidade que existe, sobre cada problema que existe. Eu tenho a certeza que o Senhor tem preparado já a resposta, solução, escape e saída e livramento. E é nesta fé da Tua promessa, da Tua palavra, que nós Te adoramos e louvamos o Teu nome de todo o nosso coração. Nós Te damos graças de todo o coração, de tudo o que o Senhor faz por nós, tudo o que está a operar agora mesmo, nesta aliança que está estabelecida com Deus. Nós Te agradecemos hoje, no nome poderoso de Jesus, pelo Teu favor, pela Tua mão estendida sobre cada amado irmão e irmã em Cristo, em nome de Cristo Senhor. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, uma breve palavra, lembrando que nós temos os batismos dia 29. E para aqueles que precisarem de transporte ou de alguma ajuda no transporte, tenham a gentileza de dizer alguma coisa sobre isso, para que seja tudo preparado e organizado. E também convidar a igreja a participar, a envolver-se, a assistir, aqueles que já estão batizados também, de podermos, no entanto, assistir juntos nesta grande festa, nesta celebração dos batismos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Estes dias estamos a estudar juntos um tema acerca do descanso de Deus. O que tem a ver com o descanso de Deus. Assim que o Senhor nos ajude e abençoe nessa palavra, entrando nos corações e fazendo uma diferença de vitória, em nome de Jesus. Lemos então, com o favor de Deus, Hebreus capítulo 3, no versículo 7 diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Lemos juntos esse versículo 11. Assim jurei na minha ira, disse o Senhor, não entrarão no meu descanso. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, do Teu poder, da Tua bênção sobre cada necessidade, sobre cada
sobre a vida preciosa dos teus filhos, sejam multiplicado o teu favor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Tenha a gentileza de sentar. Na continuidade deste texto, no versículo 12, diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, ora, quais e os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram, de facto, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Graças, querido Senhor. Graças da Tua palavra em nosso coração, na nossa vida. Bendito seja Deus. Como introdução a esta mensagem, a esta meditação na palavra de Deus, o diabo sempre trata de ver se consegue dominar a pessoa, dominar o ser humano, para que não receba o melhor de Deus. Para que o melhor de Deus não chegue à sua vida. De facto, a guerra que é travada é uma guerra a nível de pensamentos, de emoções, de circunstâncias, de problemas na envolvência da vida humana. De modo que através do medo, através das expectativas negativas, através das teorias da miséria, da desgraça, enchendo os corações de medo, de sugestões, de desânimos, de revoltas, as pessoas desistam, baixem os braços, não lutem mais e não creiam e não desenvolvam uma expectativa positiva de crer no melhor de Deus, de confiar que o melhor de Deus vai acontecer. E a medida do termómetro da medida desse estado interior é o estado interior de ter paz e segurança ou ter medo e angústia. Se somos dominados pelas coisas que vemos, pelas coisas que ouvimos, ou se somos dominados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela nossa fé na sua palavra, pela confiança no seu poder e pelo nosso descanso nos braços de Deus. É disso que está a tratar esta palavra quando diz que não entraram no seu descanso. Ora, o equivalente ao Novo Testamento, que tantas vezes Jesus falou aos discípulos, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está a falar do descanso de Deus. Achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É o mesmo descanso que está aqui a falar. Paz no coração, paz interior, confiança no íntimo, paz no seu coração, paz nas suas emoções, domínio sobre as suas emoções. Qual é o contrário disto? É o turbilhão das angústias, da opressão, do medo, da insegurança, de estar à espera do pior, a pensar que o pior vai acontecer. Não vai, não. Em nome de Jesus, não vai, não. Está amarrado em nome de Jesus. Mas a pessoa sendo dominado pelo medo, dominado por uma expectativa negativa, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, podia acontecer aquilo, até podia acontecer sei lá o quê. Podia acontecer muita coisa. Mas afinal, quem manda aqui? É o diabo que vai fazer o que quer? Ou são os filhos de Deus que recuperaram o domínio em Cristo sobre a sua vida e sobre a sua existência? Onde colocamos nós a nossa fé? Em que nós vamos acreditar? Em quem vamos colocar a nossa expectativa? A quem vamos dar a nossa confiança?
Em quem vamos confiar? Se é no diabo, então o mundo está perdido, está tudo perdido. Se é no mal, se é na expectativa do pior, então não há nenhuma maneira de poder ser ajudados. Mas se o nosso coração confiar em Deus e descansar em Deus, e tiver paz em Deus, e tiver confiança no melhor de Deus, e olhar para a sua palavra, e olhar para a sua promessa. Salmo 34, versículo 19, diz: as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra de todas as aflições. Lembra aquela senhora que dizia: ai, pastor, se Deus me tirasse ao menos metade das aflições, metade dos problemas, metade das preocupações, mas metade não há nenhum versículo da Bíblia que diga: Deus tira metade dos teus fardos, metade das tuas aflições, metade das tuas preocupações. Diga: o Senhor cuida de ti e o Senhor leva todas as aflições. Elas podem ser muitas, mas o Senhor o livra de todas. Não diz livra de 50%, livra de 40%, livra apenas das mais fáceis, livra das mais leves, diz livra de todas. Os fardos todos, as opressões todas, as dificuldades todas, as angústias todas, as doenças todas. Os planos de Satanás todos estão debaixo dos seus pés, derrotados em nome de Jesus. Então, por que o diabo faz isto? Porque ele quer separar o seu coração de Deus. Os problemas, as tribulações, as dificuldades e as angústias vêm com esse propósito, para nos separar de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz: quem nos separará? Repare, não diz o que nos separará, diz quem. Porque há alguém por detrás dessa vontade de separação. Quem nos separará do amor de Cristo? E depois o diabo arranja 7 coisas que estão ali. Diga comigo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Arranja um conjunto de coisas que vêm contra si, de problemas, dificuldades, de tribulações, de angústias. Eu poderia arranjar mais algumas ligadas com estas todas, mas nem vale a pena. Inimizades, contendas, desassossego, calúnias, mentiras, aldrabices, todo o tipo de satanismo que existe. Todo o tipo de malvadez que existe. Todo o tipo de má vontade de alguém contra si, usado de Satanás com o coração cheio de ódio, que lhe quer desejar o mal e fazer mal. Não o pode fazer diretamente ou pessoalmente, mas a verdade é que o diabo o demónio não tem nenhuma faca no bolso. Ele é um espírito. Não lhe pode dar 2 facadas, mas uma pessoa pode. Satanás não lhe pode pegar numa pistola e dar-lhe 2 tiros, mas manda alguém fazê-lo. Satanás não tem essa capacidade, mas usa alguém para que o faça. E usa o mal, usa as circunstâncias, usa as dificuldades, usa os problemas, usa os conflitos, usa a má vontade de alguém, usa a mentira. Usa todo o tipo de tropelias que ele sabe, do seu reino, que pertencem ao seu reino. E a intenção que existe é separá-lo a si de você fazer aquilo que é certo. De continuar a fazer aquilo que é correto, de continuar a fazer aquilo, diz: não vale a pena, é muita pressão, é muita tribulação, é muita dificuldade, é muita coisa, isto chega, para mim chega. E separa-se do amor de Deus. Diz: Deus permitiu, se Deus cuida de mim, se Deus me ama, porque é que Ele permitiu isto? Deus permitiu porque Ele tem uma solução melhor, tem uma saída maior, tem uma vitória maior. Deus não disse que nós não teríamos aflições, mas disse que estaria conosco e que nos livraria de todas elas. Deus não me prometeu que o colocava assim numa redoma e que nunca você ia sofrer nada, nunca ia verter nenhuma lágrima, nunca ia passar por uma dificuldade ou um problema, mas disse que lhe dava força e que você é mais que vencedor, que estaria consigo todos os dias até à consumação dos séculos. Diz que se você orar e o buscar e se encher do poder de Deus, isso não vale nada. Que sobre todas essas coisas você é mais que vencedor por aquele que o amou. Amém. Repare, quem separará do amor de Cristo? A intenção do diabo é separar a pessoa de Deus. É dizer-lhe que não vale a pena, que os problemas são grandes demais ou difíceis demais. E com isso duvidar do amor de Deus, duvidar que Deus se importe, duvidar que Deus se interesse por si, queira abençoá-lo, queira ajudá-lo.
Como a Escritura diz no versículo seguinte, 36, diz: por tua causa somos levados à morte como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, versículo 37, leia comigo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Quais coisas? As tribulações, a angústia, as inimizades, os problemas, as dificuldades, essa fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus estará conosco para nos dar a vitória, para ver que a vitória chega. Você mantenha um coração cheio de fé, com uma expectativa do melhor, acreditando em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, louvando Deus, cantando, amém, glória a Deus. Alegrando-se na presença de Deus, mesmo quando não há motivo aparente à volta de circunstâncias para que esteja a cantar. E se o diabo vier pela sorrateira e lhe perguntar: por que é que estás a cantar? Devias estar a chorar e estás a cantar. Estou a cantar por tua causa, Murcão. Que estás derrotado em nome de Jesus, estás debaixo dos meus pés. Estou a cantar porque já estás derrotado. Estou a cantar porque já sou mais que vencedor em Cristo. Mesmo quando não vejo todas as coisas feitas, mesmo quando não vejo toda a vitória realizada, mesmo quando não vejo toda a cura concretizada, mesmo quando não vejo toda a vitória nas minhas mãos, já estou a adorar e a louvar a Deus por essa certeza da vitória que não falha. Deus prometeu que em cada problema dava uma saída, que em cada dificuldade abria um caminho. Essa é a primeira grande promessa e a primeira grande celebração na Bíblia. A celebração de que diante de obstáculos, diante de problemas, diante de escravidão do inimigo, Deus abre um caminho à nossa frente. É por causa disso que se celebra a Páscoa. Porque a Páscoa é essa passagem da abertura de um caminho à frente quando não há saída, quando não há resposta. E este princípio é um princípio permanente. É a celebração de um princípio, de uma lei estabelecida por Deus para os seus filhos, de uma promessa que Deus fez em relação a todos aqueles que o buscam, que o amam e que o seguem. Amém? Quantos aqui é que o seguem? Diga para ele: Senhor, eu estou a seguir a tua palavra e o teu caminho, em nome de Jesus. No Novo Testamento, o equivalente a essa promessa de Deus está em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6. Quando diz: não vos inquieteis por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Não vos inquieteis. Outra tradução diz: não vos preocupeis. Outra tradução fala de angústias. Mas, pelo contrário, em vez da angústia, em vez da preocupação, em vez das inquietações, em vez do medo, em vez das lamentações, em vez do sofrimento, entregue na mão de Deus. Busque Deus através da oração, através das suas petições diante de Deus, pela oração e súplica. Agradecendo, com ação de graças, comece a agradecer. Depois de orar, depois de entregar um problema nas mãos de Deus, comece a agradecer com ações de graças. Senhor, já te estou a agradecer pela vitória. Amém? Já te estou a agradecer pela cura total e perfeita. Já te estou a agradecer pela vitória sobre esse problema que tinha vindo. Já te estou a agradecer pela tua proteção. Já estou a agradecer-te pelas coisas que ainda nem vejo, mas eu te agradeço de todo o coração. Começa a agradecer com ações de graças. E vai acontecer um fenómeno extraordinário. A paz de Deus, está no versículo 7, a paz de Deus, diga comigo: a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus vai tomar conta do seu coração. Em vez da angústia, em vez da inquietação, em vez das expectativas do pior, em vez do medo, em vez de e agora, o que é que vai acontecer, e o que será, e como será, etc. Em vez disso, uma paz, uma tranquilidade. Mas como é que está tão tranquilo? As coisas ainda não mudaram. Os gigantes continuam aí, os problemas continuam aí, as muralhas continuam aí. Porque é que está tão tranquilo? Porque é que está com tanta paz? Parece que as coisas estão todas iguais e está com paz. Ontem estava com angústias, no dia seguinte está com paz. O que é que mudou?
aparentemente, à vista, nada mudou. O que é que mudou? Mudou o seu coração, mudaram os seus pensamentos, mudou a sua fé, mudou o estado da sua alma. Esse é o princípio da vitória, porque a guerra começa cá dentro. A batalha começa nos pensamentos, começa nas emoções, começa nos sentimentos. A batalha começa cá dentro. E os seus pensamentos têm que estar renovados na palavra de Deus. Em Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma mudança de mentalidade. Não há vencedores com uma mentalidade de vítimas. Não tem uma mentalidade de vítima, de coitadinho que eu sou, de coitadinha que eu sou, que ando para aqui, coitadinha de mim, coitadinho de mim, mimimi. Pare lá com isso, glória a Deus. Esse tipo de mentalidade de vítima, esse tipo de gente que só fala disso o tempo todo, queixando-se da vida, do mal, das coisas, de não tem sorte, nasceu sem sorte, já não espera nada de bom, a vida não lhe trouxe nada de bom, a vida só tem limões. Faça limonadas, glória a Deus. Venda limonadas, se a vida lhe deu limões, como dizia o outro. Se a vida te deu limões, venda limonadas. Bendito seja Deus. Faça negócio com isso. Os choques. Muitas vezes são os choques que surgem, os choques que aparecem, as dificuldades que aparecem. E nós somos testados nesses choques e nessas surpresas indesejadas. Amém? Nos imponderáveis, nas coisas que nem imaginávamos que fossem possíveis. O diabo inventa coisas que nós temos que ir ver. Como é que ele inventou aquilo? Como é que ele foi capaz de arranjar isto? E a pessoa, se pensar e pensar e pensar, às vezes não consegue perceber onde aquele Satanás foi buscar tanta imaginação. E conseguiu. Mas Deus não está surpreendido. Amém? Deus é omnisciente. Para nós, as coisas podem ser surpresa, mas para Deus não há surpresas. Pode ser que alguém que nos ouve nesta hora tenha tido surpresa na sua vida, surpresas desagradáveis, coisas com as quais não contava. Mas deixe-me dizer-lhe que para Deus, Deus não está nada surpreendido. Deus já sabia que você estava aqui hoje, Deus já sabia que eu ouvi esta palavra hoje, Deus já sabia que o problema que ia aparecer esses dias, Deus já sabia que as coisas iam ser feitas, e já sabia isso há muito tempo. Você ainda não tinha nascido e Ele já sabia que em agosto desse ano ia ter estas surpresas ou ia acontecer determinadas coisas que para si são uma surpresa, para Deus não é surpresa nenhuma. E digo-lhe mais, esse problema que veio, Deus já tem solução para ele. Porque é isso que a Escritura diz em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não há teste ou prova, tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Juntamente com o teste e a prova, Deus dá escape, diz numa tradução antiga de Ferreira de Almeida. Ou diz nas traduções mais modernas, livramento ou saída. Deus dá saída, Deus dá livramento para que o possas suportar. Deus dá resposta, Deus dá solução. Começa a agradecer a Deus pela resposta, começa a louvar a Deus pela solução que Ele já preparou para isto. Começa a agradecer por si, começa a agradecer por outros, começa a agradecer pelos seus, começa a agradecer pelos seus sonhos, pelos projetos. Não desista das coisas que Deus entregou nas suas mãos, que são suas. Deus já sabia tudo o que vai acontecer. Deus não está surpreendido com nada. Deus já arranjou soluções para isto. Deus está à espera de olhar para si, para o seu coração e ver se você confia nele ou não. Sabe porquê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E a falta de fé faz que a pessoa se desligue do poder de Deus. E então sim, o diabo começa a dominar. Então o mal que ele queria causar, causa mesmo. Porque somos nós que decidimos. Muitas vezes não são os problemas da vida que derrotam as pessoas. É a forma errada como as pessoas reagem aos problemas da vida, às dificuldades que surgem. Não foram as muralhas e os gigantes que derrotaram a estes hebreus que saíram do Egito, com quem Deus se indignou, com quem Deus se zangou. Porque é que Deus se zangou? Porque não confiaram nele. Deus leva a mal que a pessoa não confie nele. Deus zanga-se que os seus filhos não confiem nele, naquilo que ele disse.
Deus é alguém de palavra absolutamente irrepreensível. A sua palavra é mais firme que os céus e a terra. Quem tem o atrevimento de duvidar da sua palavra? Mas os filhos de Israel duvidaram da sua palavra. Mesmo depois de ver que Deus os tirou da escravidão do faraó. Mesmo depois de ver que Deus os conduziu por aquele deserto, que não lhes deixou faltar nada através do deserto, que os protegeu com a coluna de nuvem sobre a cabeça deles e à noite com a coluna de fogo, que abriu o mar vermelho à sua frente para que eles passassem. E depois, tentando o exército do faraó persegui-los, desabaram as águas sobre eles. Deus prometeu que os defendia e defendeu. Deus prometeu que os livrava e livrou. Deus prometeu que os tirava da escravidão e tirou. Mas nem isso foi suficiente para que a sua mentalidade mudasse, a sua maneira de pensar mudasse. Continuavam dentro deles cheios de medos, de receios, de inseguranças, de fobias, de temores. Continuavam cheios de angústias na alma, continuavam inseguros. 400 anos de escravidão gravaram a fogo essas inseguranças na sua alma. Como alguém disse, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Não tinham mudado como pessoas, não tinham mudado a sua mentalidade, não tinham mudado a sua maneira de pensar, não tinham mudado a sua maneira de agir, as suas atitudes, não tinham mudado a sua forma de reagir aos problemas e ao medo. Os seus níveis de confiança estavam muito baixos, os seus níveis de relação com Deus estavam péssimos. O seu tempo de busca da presença de Deus e de oração com Deus era zero. O seu compromisso com Deus era muito deficiente. Os seus níveis de consagração eram muito baixos. Deus tinha-os avisado. Deus tinha-os avisado disso. Deus tinha mandado celebrar a festa dos pães asmos, que fala de consagração, de dedicação para Deus, de busca da presença de Deus. Mas quando nós olhamos para Moisés, ele fazia tudo, ele orava, ele subia um monte, ele ficou 40 dias e 40 noites a orar. Depois voltou a subir mais 40 dias e mais 40 noites. Mas o povo comia, bebia e folgava cá embaixo. Estavam carnais a pensar nas festas, no folclore, no bezerro de ouro, a saltar à volta da fogueira. Seus corações longe da concentração com Deus, que é necessária. É preciso, de facto, níveis de consagração, níveis de concentração com Deus muito maiores. As pessoas querem ser crentes, querem acreditar em Deus, mas querem viver lá fora como o mundo. No passeio, nas cervejolas, nas andanças, a ser bom vivants de um lado para o outro, de férias, de vacações, de vacanças, de tudo e mais alguma coisa, e Deus, chapéu. Busca do poder de Deus, níveis muito baixos. Níveis de consagração muito baixos. Fazem tudo igual como aqueles que não têm Deus. Vivem igual como aqueles que não têm Deus. Mas depois, de repente, querem ter uma fé gigantesca quando aparece um gigante. Tem uma fé de rato. Os gigantes parecem montanhas à sua frente. Porque, de repente, a sua fé não está trabalhada, não está preparada. A sua vida espiritual não está ativa. Estão sem exercícios espirituais. Estão sem consagração nenhuma. Estão sem busca do poder de Deus. Estão descarregados interiormente. Estão sem fé nenhuma. E não se consegue vencer sem fé. Não se consegue vencer desligados do poder de Deus. Amém, irmãos? Uma das maiores lutas dos pastores é essa. Chamar à consagração. Chamar ao compromisso com Deus. Chamar à busca dos cultos, da presença de Deus. De colocar Deus em primeiro lugar. Porque se colocar Deus em primeiro lugar, a promessa que Ele deu está em Mateus 6,33. Se puser Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas há muita gente que não põe Deus em primeiro lugar.
que não busca Deus em primeiro lugar. Deus não está em primeiro lugar quando começa o dia. Deus não está em primeiro lugar nem à mesa, quando antes de comer. Não está em primeiro lugar. Esqueceu-se de orar. Está tão desabituado de orar que nem agradece pela comida que come. Mal o prato cai ali. Já comeu metade do prato e lembra-se. Já não orei. Porque perdeu os hábitos. Perdeu os hábitos saudáveis de viver com Deus, de pensar em Deus primeiro, de colocar Deus primeiro, de agradecer Deus primeiro. E é verdade que os hábitos podem perder. E há hábitos bons que não se devem perder de modo nenhum. E que nós os inculcamos nos nossos filhos. E que nós os praticamos à mesa com os mais pequeninos, para lhes lembrar que aquilo que está à sua frente veio pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. E que muitos até, como Rockefeller, um dia, um dos mais velhos, quando morreu em Nova Iorque, no hospital dele, com o cancro, sem estômago, disse, daria a minha fortuna para poder comer um bife hoje, e não posso. E com tanto dinheiro não podia comer um bife. O cancro tinha-lhe roubado a sua saúde e estava a morrer a poucas horas de morrer, ou poucos dias de morrer. Teve este desabafo. Estava uma fortuna para poder comer um bife como qualquer pessoa normal. As pessoas esqueceram que a nossa vida depende de Deus e do poder de Deus. E cada vez mais depende de Deus e do poder de Deus. Você depende muito menos das circunstâncias, depende muito mais de Deus e do poder de Deus. E é nessa confiança que deve estar. Quando esta Escritura diz, no versículo 10, eles viram as minhas obras por 40 anos e por isso indignei-me com esta geração. Quer dizer que eles se manteram nesta mentalidade durante os 40 anos. Manteram-se a pensar igual durante os 40 anos. Tiveram tempo de mudar e não mudaram. Tiveram tempo de se transformar e não transformaram. Tiveram tempo de se juntar ao grupo dos Calebes e Josués e não ficaram. Contaminaram as suas gerações à sua volta com esse tipo de mentalidade e morreram no deserto e nunca chegaram a entrar no melhor de Deus na sua vida. Foram dominados pelo medo, dominados pelas circunstâncias, dominados pela desgraça, dominados pelas piores expectativas, dominados pela derrota de Satanás. Amém? Quando a Escritura diz que nós oramos, entregamos nas mãos de Deus e que a paz de Deus guarda o nosso coração, é exatamente isso que acontece nessa simbiose, nesse fenómeno extraordinário, nessa metamorfose da oração na presença de Deus, nessa mudança em que nos transformamos como uma borboleta que era uma minhoca e se transforma, abre as asas e voa saindo do casulo e começa a voar por lá fora. Nós nunca alcançaremos as coisas melhores de Deus e maiores de Deus se não estendermos as asas para voar nas asas do Espírito e no seu poder. Se não for através do seu poder. Ai daquelas pessoas que acham que são autossuficientes. Estão condenados a viver toda a vida como minhocas, a rastejar. Nunca vão sair das suas possibilidades, das suas capacidades, das suas forças. Mas não se trata de ser as nossas forças, trata-se de ser o poder de Deus em nós. Amém? Assim que esta geração que saiu do Egito, é deste texto que fala, nunca entraram no descanso de Deus, nunca entraram nessa confiança. Josué e Caleb entraram. Perdão, e venceram. Aos 85 anos, Caleb está a declarar que ele estava com a mesma força dos 40. E que enquanto a outra geração toda que tinham saído do Egito com ele, tinham morrido no deserto, ele estava pronto para entrar e pronto para conquistar as promessas de Deus, pronto para avançar, cheio de força e cheio de saúde e de vigor, aos seus 85 anos. Amém? Disse ele, 40 anos atrás. Aqueles que não creram morreram lá atrás. Quer dizer que isto abala completamente as teorias do destino. Nós somos senhores do nosso próprio destino.
pessoas que pensam errado, que creem errado, que falam errado, que esperam o pior, vão ficar sentados no deserto a morrer lá, enquanto veem os outros entrar no melhor de Deus, e que não são vencidos pelo desânimo, pelo medo, pelas angústias, pelas revoltas, mas têm confiança em Deus e colocam a sua fé em Deus. Estes derrotaram-se a si próprios. Assim, o medo é um inimigo muito maior do que qualquer desafio que surge. O medo é um inimigo muito maior e é por causa do medo que as pessoas são controladas e dominadas por Satanás. Veja agora o exemplo desse vírus. As pessoas cheias de medo, fechados em suas casas. Recusaram-se a sair, a viver, a trabalhar, a comerciar, a viver normal, a fazer tudo normal, etc, etc. Podem ter o asseio, podem ter a limpeza, podem lavar as mãos, podem esfregar as mãos, podem fazer tudo o que quiserem. Mas vivam, glória a Deus. Saiam dos casulos. Enfrentem as coisas, não tenham medo de nada. O diabo controla o mundo pelo medo. Mata as economias pelo medo. Destrói a vida das pessoas pelo medo. Fecharam-se em casas cheios de medo. Contaminaram-se uns aos outros e morreram ainda mais. Acaba por se descobrir que países como a Suécia, que não se fecharam, que não encerraram as economias, que não pararam as escolas, que não pararam nada, tiveram melhores resultados do que Itália, onde se fecharam todos aterrorizados. Espanha, onde se fecharam todos aterrorizados. E tiveram muito mais mortos que em países como a Suécia. Afinal, o diabo continua a controlar pelos mesmos princípios e as mesmas regras e as mesmas coisas em relação com o medo. O medo é muito pior. O medo é muito pior que o vírus. Não sei quantos milhões de vezes o vírus é único comparado com o medo. Não tenha medo. Não viva com medo. Não deixe o medo entrar nos seus corações. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A luta contra o medo, a resistência contra o medo, o enfrentamento aos medos e fobias e angústias e opressões da vida. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou eu creio nessa palavra, ou eu creio na palavra que diz maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ou não creio. Ou creio que Deus é maior, ou não creio. Ou creio que o poder de Deus é muito maior. Sim ou não? 1 João 4,4. Maior é aquele que está em nós. Diga comigo. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em mim. Maior é o poder de Deus que está em mim do que aquela coisa que está contra mim. Eu creio que é por causa disso, por causa dessa fé, por causa dessa confiança, que ninguém na igreja apanhou o vírus. Nós temos uma igreja, nós somos igreja onde ninguém apanhou o vírus. Nem eu, nem a minha família, nem os meus familiares, todos. Mesmo os que não vêm à igreja, mesmo os que não estão nos cultos. As igrejas, as famílias, as equipas que trabalham conosco, ninguém apanhou nada. E há negócios, e há empresas, e há gente com portas abertas que recebe clientes, ninguém apanhou nada, nem os seus filhos, nem os seus familiares. E todos aqueles por quem oramos na vez seguinte que fizeram algum teste, não da igreja, porque da igreja ninguém apanhou nada, mas de outros sítios, de outros lugares, até de outras igrejas, até do estrangeiro, que oramos na próxima vez que fizeram o teste, desapareceu. Toda a glória seja para Deus. Mas isto é por causa da fé. Isto tem a ver com fé, tem a ver com viver ligados ao poder de Deus. Agora imagino que era haver um governo de homens crentes. O que era haver um presidente da República crente. Em vez de ser nadador Salvador. Se fosse crente, se fosse um crente a sério, cheio do Espírito Santo. O que era uma nação dirigida por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Esse vírus tinha sido um nanico, não tinha valido nada. Tinha levado uma sova ao entrar pela nação dentro. Vejam que são televisões aterrorizadas a aterrorizar as pessoas.
a assustar toda a gente, dizer que vai morrer tudo, não tarda nada. Encomendem já os caixões. Aprenda ao diabo em nome de Jesus. E para aqueles que pensam que a igreja não faz diferença nenhuma, veja bem a diferença. Cada vez mais nós vamos ver essa diferença. A diferença entre aqueles que são de Deus e os que não são. Entre aqueles que servem Deus e os que não servem. Malaquias 3:18, é isso mesmo. 3:8. É 3:8 ou 3:18? Muito obrigado. 3:18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve Deus e o que não serve. Esse tempo é o tempo que nós estamos a viver. É o tempo em que a igreja tem que dizer, olhem para nós e vejam, o diabo está debaixo dos nossos pés, o vírus está debaixo dos nossos pés, a doença está debaixo dos nossos pés, o medo está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. O diabo não consegue ter domínio sobre a sua vida, não consegue ter domínio sobre a sua vida, não consegue ter domínio dos planos dele sobre si, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre aqueles que estão consigo. Ele não consegue ter domínio. Só se alguém não estiver consigo, estiver contra si. Contra esse ele tem domínio, domina à vontade. Que alguém seja inteligente, que o respeite. E que esteja consigo e não contra si, porque você é uma bênção. Amém? Quantos são uma bênção aqui? Diga comigo assim, Senhor, ajuda-me a ser uma bênção. Mas se alguém quiser ser uma maldição contra si, essa maldição vai para trás. Sobre aquele que ia mandar. Acontece-lhes como aqueles bruxos que mandaram uma maldição contra mim e a maldição caiu sobre eles. E ficaram entre a vida e a morte ligadas às máquinas no hospital. Por causa das maldições lançadas contra quem não lhes fez mal nenhum. Está amarrado em nome de Jesus. Outra vez se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre aqueles que servem Deus e os que não servem. Esse é o tempo de viver esta palavra. Não é de falar igreja, igreja, igreja. Que lá saber de igreja? Eu não ligo nada a esse tipo de igreja. Eu quero gente poderosa em Deus. Amém. Quantos são aqui mais que vencedores em Cristo? Bendito seja Deus. Gente poderosa é outra coisa. Gente chamados para ser poderosos. Chamados para ser mais que vencedores em Cristo. Chamados para não se deixarem arrastar pelo engano de Satanás. O diabo atira um logro, atira um engano. A ver se a pessoa se agarra a isso. Não nos agarramos a isso, não. Não nos agarramos ao erro que ele gostava de ver. Quer dizer, quando o povo de Israel chegou em frente à terra de Canaã, foram os espiões ver aquela terra. E no fim de 40 dias, chegaram com um relatório muito diferente. 2 deles com um relatório que dizia, há dificuldades, mas nós somos mais que vencedores. Os outros diziam, há problemas e dificuldades e nós nunca vamos conseguir vencer isto. Qual acha que foi a maioria? Foi do mal, foi dos que pensavam mal, dos que falaram mal, dos que falaram pior. E quer dizer, há gigantes, há muralhas, há problemas, há dificuldades. Sentaram-se no chão a chorar, a gritar, a lamentar-se. Nunca se levantaram para enfrentar os gigantes. Não foram derrotados pelos gigantes, eles nem lutaram contra eles. Não foram derrotados pelas muralhas, eles nem lutaram contra as muralhas. Eles sentaram-se no chão a lamentar pela sua vida. E morreram assim, passados 40 anos ainda lá estavam a chorar e a lamentar-se. Que vida miserável! Vida de lamentações, vida de lançar as culpas para os outros. Vidas que se autojustificam, que não mudam, que não se transformam, que não enfrentam nada, que não têm coragem, que não têm fé nenhuma. Não foram derrotados pelos gigantes, então foram derrotados por quem? Eu digo-lhe, foram derrotados por eles próprios, pela sua maneira errada de crer, sua maneira errada de pensar, sua maneira errada de falar, as suas palavras e a sua maneira errada de agir. Por causa
disso tudo, não foram os gigantes que os derrotaram, nem lutaram. Amém, irmãos? Então, por que é que foram aqui julgados por Deus? Deus julgou-os e Deus disse, pronto, ficam no deserto, morram para aí. E eles morreram. E a geração dos filhos do deserto, dos bebés do deserto, esses entraram nas promessas de Deus. Aqueles que comeram do maná todos os dias, que confiaram na provisão de Deus, nas respostas de Deus, que se deixaram influenciar pela mensagem positiva e poderosa de fé transmitida por Josué e por Caleb. Essa geração dos bebés do deserto, esses foram a geração dos vencedores. A geração dos velhos que tinham sido escravos, nunca saiu a escravidão dos seus corações e nunca saiu a escravidão das suas mentes. Continuaram sempre como escravos, com uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de gente diminuída, incapaz. E nessa mentalidade da incapacidade, não somos capazes, não podemos, somos pequeninos, somos derrotadinhos, somos pobrezinhos, somos atrasadinhos. Há muita gente com uma mentalidade dessas. Está sempre a dizer que não pode. A Escritura diz para isso um antídoto. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Bendito seja Deus. Esses, comandados por Josué, entraram nas promessas de Deus. Enfrentaram os gigantes e venceram-nos. Enfrentaram as muralhas e Deus deu estratégias, Deus deu sabedoria, Deus deu revelação, disse-lhes como iam vencer os problemas, levantaram-se para enfrentar os problemas e não tiveram medo. Nós levantamos, enfrentamos os problemas. Ora, que problema é hoje? Então vamos resolver hoje. Amanhã qual é? Surgiu outro, vamos vencer, vamos resolver. E que tipo? Há gente que não quer problemas. Não, problemas não. Problemas não. Mas aqueles que são homens e mulheres poderosos dizem, problema sim, traga-me um problema que eu resolvo. Glória a Deus. Sabe como é que se chama isto? Responsabilidade. Dar resposta com habilidades que Deus lhe dá, com capacidades que Deus lhe dá. Capacidade de responder, de dar resposta, com capacidade de Deus, com habilidade de Deus, com forças de Deus. Quando chegar o momento, Deus dá-lhe a força, Deus dá-lhe a habilidade, Deus dá-lhe a capacidade, Deus dá-lhe as condições, Deus dá-lhe tudo para que você vença. Agora quando diz, não, não posso, Deus sabe que eu não posso. Estou cansado de ouvir isso de gente que diz, Deus sabe que eu não posso. Repreenda em nome de Jesus, lingrinhas, demónio lingrinhas, te repreenda em nome de Jesus. Nunca diga essas coisas. Deus sabe que eu não posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a sua palavra. E não, Deus sabe que eu não posso. É uma desculpa para não fazer nada. É uma desculpa para não orar, é uma desculpa para não enfrentar, é uma desculpa para não se levantar, é uma desculpa para não combater, é uma desculpa para não enfrentar os problemas e vencê-los. E há dois tipos de gente, os que vivem de desculpas e os que vivem a enfrentar as coisas e a arranjar soluções. E você ou está no grupo dos que arranjam soluções para os problemas, ou está no grupo dos que arranjam desculpas para não fazer nada, para manter tudo igual e tudo na mesma. Bendito seja Deus. Qual é a estratégia por trás disto? Quem nos separará? É Satanás que está por trás disto. Para quê? Para dominar a pessoa. Dominar nas emoções negativas. Dominar nos pensamentos negativos. Dominar através do status quo, mantendo tudo na mesma, não deixando que haja mudanças, transformações poderosas e vitórias. Que Deus nos ajude a ver que quem está por detrás dessa estratégia é nem mais nem menos que o próprio diabo. Não se deixe enganar por ele. Amém? Aquele que veio lá no livro de Gênesis e que disse para Adão e para Eva que lhes propunha um caminho alternativo, um caminho largo, uma porta larga, um caminho largo, que eles podiam fazer tudo o que quisessem, à sua maneira. Até podiam inventar os seus deuses. E que não se preocupassem que ele estava perto deles. Quem é que quer o diabo perto? Te repreenda em nome de Jesus. Te expulsa em nome de Jesus. Não queremos esse bicho perto. Queremos-lo bem longe em nome de Jesus. O que ele não lhes contou foi a verdade. O que ele não lhes disse foi que lhes ia roubar o domínio.
o domínio dos seus sonhos, o domínio da sua própria vida, o domínio das suas realizações, o domínio dos seus projetos, o domínio sobre si próprios, o domínio sobre as suas emoções, os seus pensamentos, sobre a capacidade de mudar, o domínio sobre as suas realizações, o domínio de que eles seriam senhores do seu próprio destino. O diabo escondeu-lhes isso. Escondeu-lhes isso, não lhes contando que eles, em vez de ter o domínio que Deus lhes tinha dado, passariam a ser dominados. Quer dizer que aqueles 40 anos, daquela gente que morreu no deserto, daqueles quase 4 milhões de hebreus que morreram no deserto, dominados pelo diabo. Nunca entraram no melhor de Deus. Nunca entraram no descanso de Deus. Nunca entraram no melhor do sucesso e da grandeza do que Deus tinha para eles. Ficaram sentados a lamentar-se o resto das suas vidas e com o medo a tolher os seus passos, à espera do pior, ali ficaram. Bendito seja Deus. A diferença entre Josué e Caleb e os outros é que esses dois entraram. Afinal, quem faz a diferença? Nós fazemos a diferença. Você faz a diferença. Não espere que sejam os outros. Faça você a diferença. Seja você uma influência positiva, poderosa à sua volta. Uma influência de mais valor, em vez de gente que fala tudo ao contrário, tudo negativo, à espera do pior, sempre a criticar tudo, sempre a falar mal de tudo, sempre a viver. Não viva nesse lugar. No lugar da crítica, no lugar da calúnia, no lugar da mentira. Não viva nesse lugar das trevas. Nós não somos chamados para viver nas trevas, somos chamados para viver no reino da luz. Amém? No reino dos céus. Satanás ofereceu um reino, mas é um reino de escravos. Um reino de gente dominada pela escravidão. Deus ofereceu-nos o reino dos céus. Um reino de liberdade. Um reino de fé, de vitória e da abundância do seu poder. Dominados ou vencedores? Eis a questão. Os dominados acabaram por morrer nas areias do deserto. Os vencedores entraram e aqueles que creram com eles entraram junto. Glória a Deus. Quantos são vencedores aqui? E quantos é que você convence a crerem como você crê para entrar junto consigo, para a frente? Ouça, quem quiser ficar para trás, que fique. Você vai em frente com toda a força, com toda a fé. Arregaça as mangas e levante-se e corra para a frente em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra? Graças a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pois nós temos uma aliança contigo, um pacto com Deus. Quantos têm um pacto com Deus? Diga comigo isso, eu tenho um pacto com Deus, tenho uma aliança com Deus, para viver o melhor de Deus, para receber o melhor de Deus, para avançar com o melhor de Deus. Toma autoridade agora em nome de Jesus, contra todo o mal, contra toda a opressão, contra qualquer plano do inimigo contra a nossa vida. E o expulso em nome de Jesus. Recebo, Senhor, a tua palavra em meu coração. Recebo a tua fé na minha alma. O Senhor propõe fé ao nosso coração. Propõe expectativas altas e elevadas. Da confiança no seu poder. Da certeza da sua vitória. E é em ti que estão postos os nossos olhos. O diabo oferece o medo, a insegurança, as angústias, as emoções negativas, a expectativa do pior. E nós o rejeitamos em nome de Jesus. Eu não estou à espera do pior, estou à espera da bênção de Deus, do melhor de Deus, da vitória de Deus. Em nome de Jesus, proclamo essa fé neste dia. Em nome de Jesus, proclamo a minha vitória neste dia. Diga isso comigo, proclamo a minha vitória, que sou mais que vencedor em Cristo, sobre as coisas que vêm, sobre qualquer mal que vier. Deus abre um caminho de solução, de saída, de resposta da sua bênção. E eu recebo em nome de Jesus. Não serei dominado pela incredulidade. Tudo o que Deus diz que eu sou e eu serei. Tudo o que Deus me entregou, eu recebo pela fé na sua palavra. A herança da glória, a certeza da abundância da herança dos filhos de Deus, eu recebo em nome de Jesus. A sobre-excelente grandeza do seu poder que opera sobre mim, eu recebo em nome de Jesus, para viver na sua presença, para avançar com o coração seguro na sua palavra e na sua promessa. Eu avanço em fé,
em nome de Jesus. Eu declaro a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, e entrego tudo nas tuas mãos, para a glória do seu nome. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Eu vou pedir ao pastor José para louvar ao Senhor com aquele salmo tão bonito. Avanço com fé, e aqueles que souberem cantar junto, cante junto. Glória a Deus. Amém. Eu acho que não sei cantar esse canto, tenho que o aprender. Mas avanço com fé. Quantos avançam com fé aqui? Começamos mesmo no refrão. Avanço com fé. Diga comigo, avanço com fé. Mais uma vez, avanço com fé. Força. Já voltamos para orar pela cura, por cura de Deus, por livramento de Deus, por saúde poderosa de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Amém. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. Avanço com fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Avanço com fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. A cada dia avançarei com fé. Amém. Todos aqueles que ouvem essa palavra, coloque sua mão em algum lugar do seu corpo ou no seu peito. Se tem mais do que um lugar onde espera a cura de Deus, o livramento de Deus, a saúde poderosa que Jesus conquistou para nós, a vitória sobre a doença, o domínio sobre a doença, conforme está escrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Senhor, Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu não mudas, não mudaste. És o mesmo Senhor que curava no passado e cura hoje, que pagou na cruz um preço para que nós estivéssemos livres agora de toda a doença, livres de enfermidades, livres de dores e mal-estar, livres. Em nome de Jesus recebemos essa liberdade que Cristo nos deu. Recebemos essa cura pela qual Ele pagou na cruz um preço de martírio. Por suas chagas fostes sarados. Seja curado e seja livre agora. Livre de toda a doença agora. Livre de toda a enfermidade agora. Livre de todo o mal-estar agora. Toma autoridade contra todo o espírito de enfermidade e o expulsa em nome de Jesus. Ordeno que sai e desaparece toda a doença, todo espírito de doença e de enfermidade. Ordeno que desaparece agora pelo poder do nome que é sobre todo o nome. Ordeno que saia em nome de Jesus e que são criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos. Uma perfeita saúde é derramada sobre a nossa vida. Recebemos essa cura, recebemos essa vitória em Cristo. Ordeno o poder de Deus sobre todos aqueles que, ouvindo essa palavra, recebam agora essa saúde poderosa. Estou a ver alguém a ser sarado
de irrigação, de movimentação do sangue pelo seu corpo, em partes do corpo onde o sangue não está a chegar, de um coração fraco que não está a bombear com força o sangue a todas as zonas do corpo. Ordena em nome de Jesus essa cura a montante, a cura do coração, a cura, e dos vasos sanguíneos se abrirem e a irrigação ser perfeita, numa total cura e saúde perfeita em nome de Jesus. Ordena em nome de Jesus essa cura perfeita e total. As dores naquele braço, o braço esquerdo, ficam todos sarados, desde cá de cima do ombro, das articulações, da opressão. Ordena em nome de Jesus a cura completa e total dos rins de pedra que dissolve agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Pedra na vesícula desaparece. Pâncreas sarado, curado completamente. Em nome de Cristo Jesus. Uma cura total e perfeita. Diabetes que desaparece. Artrite e artroses que desaparecem em nome de Jesus. Dores nas mãos, dores ao andar, ao caminhar, dores nos pés, dores na coluna, desaparece tudo isso. Em nome de Cristo, o Senhor, ordeno que desaparece toda a doença, ordeno que saia e desaparece toda a enfermidade, ordeno que seja destruído esse mal que esse diabo gostava de causar. Os planos dele são parados agora. Aqueles que têm que fazer exames médicos, o próximo exame que fizer dá tudo perfeito. Concorde comigo, diga, receba essa fé. Concordamos em nome de Jesus, que em todo lugar onde chega essa voz desta palavra, entre uma fé nos seus corações para concordar na promessa de Deus. Se concordarem em alguma coisa que pedirem, será feito. Nós concordamos que recebemos cura e vitória agora, livramento agora, manifestação de milagre agora. As dores, sintomas saem agora, desaparecem agora, fazendo movimentos que não podia fazer, desaparecendo as dores, desaparecendo todo o sofrimento. Desaparece em nome de Jesus toda a doença, desaparecem as dores e os sintomas. Nós recebemos cura para a glória do nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Quantos recebem? Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Quantos têm um pacto com Deus? Quantos têm um pacto com Deus? Vou perguntar de novo. Quantos têm uma aliança com Deus aqui? Vamos orar também uma aliança sobre finanças. Que Deus movimente, abençoe, prospere o seu trabalho, as suas finanças. Não só as suas, mas dos seus filhos. Aquele versículo extraordinário da promessa de Deus, do Salmo 37, versículo 25, diz: fui moço, agora sou velho. David falou isso. E disse: nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Amém? Há certos versículos da Bíblia que você tem que não só memorizar, mas tem que os falar todos os dias. Nunca estou desamparado, nunca estarei desamparado, nunca os meus filhos vão mendigar pão. Não temos medo do mundo, das circunstâncias à volta. Creio em nome de Jesus que Deus cuida dos seus filhos. Quantos creem? Então vamos agradecer, vamos ficar a louvar a Deus com esse salmo tão bonito. Com esse salmo tão bonito, o pastor Josué vai cantar esse salmo tão lindo. Cantamos juntos e prepare uma oferta sua. Aqueles que estão em casa podem também fazer por transferência, pelo seu telemóvel ou pelo seu computador. Pode fazer uma transferência para o livro que aparece e vamos adorar a Deus. E não esqueça dos batismos, dia 29 deste mês, de estar presente connosco nesse sábado, numa grande festa em Espinho, na igreja, na rua 62, número 128, às 21 horas à noite, sábado à noite, 21 horas. Tira aquele sábado à noite para estar na presença de Deus, para celebrar juntos uma grande festa. Amém? Se alguém indeciso ainda, ou que não tomou a decisão de ser batizado ainda, convide-o para vir, para que possa ver. Amém? Vamos louvar a Deus e preparamos nossa oferta. Aos nossos irmãos também mandamos um abraço para todos aqueles que estão online a assistir a essa palavra. Deus vos abençoe, Deus multiplique sobre o seu trabalho, as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. Não há justo desamparado, diga comigo, não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Então diga comigo, eu nunca estarei desamparado,
e nunca vou mendigar pão. Nem os meus filhos vão mendigar pão. Não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Por essa palavra, pela promessa desta palavra, eu te agradeço do coração. Vamos adorar juntos e louvar a Deus. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres a tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça eu estou aqui. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça eu sou aqui. Na intimidade, o abrigo da tua glória eu posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado diante de ti, Senhor. Em teu amor nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pacto, que guarda as tuas promessas, cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça eu estou aqui. E tenho redenção pelo sangue que descansa em teu altar. Para mim, a graça e o perdão são os frutos de viver em comunhão e adoração. Nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça eu sou